Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, uma pequena vila na Normandia se tornou palco de uma das histórias mais inspiradoras do dia D. Uma história de compaixão e coragem em um dos momentos mais violentos do conflito. Hoje conheceremos Angoville-au-Plain. Por esses portões dessa igreja, em 1944, só passavam soldados feridos, mas eram soldados americanos ou soldados alemães, ou seja, aqui dentro foram socorridos soldados dos dois lados, e a guerra a partir desses muros não existiu. Vamos contar essa história hoje. Na madrugada de 6 de junho de 1944, as forças aliadas iniciaram a Operação Overlord, a maior invasão anfíbia da história. Angoville-au-Plain, uma pequena vila estratégica entre Utah Beach e Carentan, rapidamente se tornou um campo de batalha em 6 de junho de 44. Tropas da 101ª Divisão Airborne americanas pousaram nos arredores e enfrentaram forte resistência alemã. Em todo o roteiro do Viagem na História, a gente tem sempre uma turma bacana, como a nossa turma que está aqui. E o mais bacana de tudo não são as brincadeiras, o companheirismo, mas o aprendizado. Então, eu mais aprendo do que ensino. A troca de informações é constante, vocês sabem disso, dentro das vans, nos jantares, almoços ou períodos de fome. E com isso, a gente vai descobrindo a cada viagem um novo fato que alguém leu em algum lugar, e eu sempre incorporo isso nas viagens. Hoje, por exemplo, o Capitão Martins trouxe para nós a informação que foi ratificada, e aí nós temos aqui uma nova história para contar para você inscrito no Viagem na História. Os paraquedistas tinham como missão cortar linhas de suprimento inimigas e proteger rotas cruciais para o avanço aliado. Angoville-au-Plain era um desses lugares-chave. E nessa madrugada de 6 de junho, o paramédico Kenneth Moore aterriza em um campo lamacento, perto desta vila. Ao ouvir o estrondo dos disparos, ele solta seu paraquedas e se move apressadamente em direção à vila. Localiza então uma igreja com uma grande cruz vermelha e entra na igreja. Lá dentro, encontra outro paramédico, Robert Wright. Os dois se cumprimentam e rapidamente começam a trabalhar. Este é o início de um episódio que entrará para a história. Naquele momento, o silêncio da igreja é rompido quando a porta se abre e soldados feridos começam a chegar. Não há caixas de suprimentos médicos, apenas kits de primeiros socorros disponíveis para o tratamento destes feridos. Começa ali o drama dos dois paramédicos. Estão bem no coração da pequena vila e a igreja irá se tornar um refúgio inesperado. Apesar de serem recém-chegados ao campo de batalha, esses dois jovens soldados enfrentam uma tarefa muito difícil: tratar de dezenas de feridos. Do lado de fora da igreja, a luta se intensifica. Os alemães invadiram e retomaram a vila, e o combate se transformou em uma briga violenta nas redondezas. Dentro da igreja, Kenneth ouve os gritos dos feridos no campo de batalha e não pode ficar de braços cruzados. Protegido apenas pela cruz vermelha no capacete e na braçadeira de médico, ele corre pela zona de combate, localizando feridos. Ken logo agarra um carrinho de madeira e corre pelo caminho aberto, e ao passar por algumas casas da vila, um soldado alemão percebe o seu movimento, mira o seu rifle, ajusta o alvo e segura o dedo no gatilho. O alemão está pronto para disparar, mas ao ver a cruz vermelha, tira o dedo do gatilho e grita: "Médico, médico!" Ken consegue chegar do outro lado do campo de batalha ileso e encontra soldados da 101ª Divisão tentando ajudar um homem ferido. Colocam o soldado no pequeno carrinho de madeira e Ken corre de volta para a igreja. A batalha continua. O território é conquistado e perdido entre alemães e americanos em questão de horas, e os dois paramédicos continuam trabalhando com bravura, arriscando suas vidas para salvar mais soldados feridos. No início da noite,
repente, quem atravessa a porta com mais um soldado ferido que ele recolheu no campo de batalha. Mas dessa vez, todos dentro da igreja ficam em silêncio, porque o soldado ferido que acaba de chegar não é americano, é um alemão. Quem leva o alemão até um banco e o ajuda, ignorando completamente os olhares dos outros homens. Robert também se aproxima e os dois ajudam a cuidar do alemão. Depois disso, começaram a trazer outros alemães feridos recolhidos no campo de batalha, para que também fossem tratados. Até que a porta se abre com um estrondo. A silhueta de um soldado alemão é visível na luz do entardecer. Ele está pronto para disparar sua arma. Todos permanecem imóveis e o soldado alemão encontra o olhar dos médicos e percebe um pequeno grupo de alemães em um canto. Ele abaixa lentamente sua arma, faz o sinal da cruz e vai embora. Robert suspira aliviado. Vendo o perigo que eles corriam, ele pega seu rifle e impõe uma restrição proibindo todos de usarem armas dentro da igreja, independente de qual lado estejam ou qual patente tenham. Todos têm que deixar as armas na porta da igreja. Os soldados que eram recolhidos nas ruas próximas, ou mesmo lá na praia de Utah Beach, que está aqui perto, recebiam socorros aqui dentro da igreja, mas eram soldados americanos e alemães. E daqui para frente as armas não entravam. Dentro da igreja, somente soldados com ferimentos de batalha, sem nenhuma arma. Em meio a este caos, esta é a única regra estabelecida. Todos que entrassem ali seriam tratados, independentemente do lado em que lutavam, mas desde que estejam desarmados. E ao tratarem de mais de 80 feridos, estavam americanos, alemães e até um garoto francês de apenas 15 anos que foi atingido por estilhaços. Os combates continuaram intensos ao redor da vila no dia seguinte. Houve momentos que as forças alemãs retomaram o controle, mas a igreja foi respeitada como uma zona neutra. Mesmo os soldados inimigos permitiram que os médicos continuassem o trabalho, reforçando a humanidade em meio a um cenário desumano. Quando amanhece, fica claro que a 101ª Divisão precisa se retirar. O contra-ataque alemão é muito forte. Quem recebe ordens de seus superiores que terão que se retirar, mas não poderão levar os feridos. Ken e Robert se olham e declaram que ambos ficarão. Não vão abandonar os feridos que estão tratando. Os alemães retomam a vila e começam a trazer os seus feridos para a igreja, pedindo ajuda. A igreja se enche a tal ponto que foi necessário deixar pessoas deitadas no chão. Eis que batem à porta um oficial alemão com seus homens. Eles entram, mas Robert diz ao oficial que as armas são proibidas, e nem mesmo os alemães são exceção. O oficial alemão sorri e acena com a cabeça para seus homens. Eles hesitam, mas obedecem. O oficial então agradece aos médicos por sua ajuda e pergunta se precisam de algo, no que Robert responde: suprimentos e um médico. Os homens apertam as mãos e o oficial vai embora. Estes eram os dois paramédicos, os heróis aqui da igreja. Kenneth Moore, da 101ª Airborne, e Bob Wright, também da 101ª Airborne. Os dois socorreram, neste local, feridos de ambos os lados. O altar da igreja virou uma mesa de operação, e os bancos da igreja eram onde os feridos se deitavam para recuperarem ou então para serem atendidos. No meio disso tudo, uma granada caiu e a marca dela está aqui no piso da igreja até hoje. Ela entrou pela janela e caiu, mas milagrosamente não explodiu. Mais um fato interessante que aconteceu aqui na igreja. Ao meio-dia, a batalha recomeça. A 101ª ataca com vigor renovado, recuperando as posições perdidas. Durante esse tempo, todos os médicos saem para o espaço aberto com bravura, mas dessa vez algo mudou, pois quando e onde eles apareciam, a luta parava, para que pudessem passar. Os americanos retomam a cidade casa por casa, e após a retirada dos alemães, as bombas começam a cair. Explodem por todas as partes da pequena vila. É então que uma granada cai dentro da igreja, mas por um milagre, o projétil estava defeituoso. Se tivesse explodido, toda a igreja seria reduzida a escombros. Robert pega o projétil no chão e o joga de volta pela janela. De repente, uma chuva de balas atravessa as janelas da igreja, lançando cacos de vidro e quebrando os vitrôs. Robert olha para fora e vê um tanque Sherman disparando sua metralhadora. Ele corre para deter o tanque,
um tenente americano chega para informar aos médicos que os seus soldados precisam ter acesso ao campanário da igreja para usá-lo como ponto de observação. Ken se recusa e diz sem rodeios: "Você não vai fazer isso." O tenente tenta usar sua patente para obrigar os médicos a se retirarem, mas Robert não se move e a igreja novamente é preservada. Ela é um refúgio para os feridos e não será ocupada por pessoas armadas. Ao longo de 3 dias e 2 noites, Robert e Ken permanecem ajudando os seus feridos. Apenas 2 de seus mais de 80 pacientes morrem. A igreja permanece de pé até hoje. A igreja de Angoville-au-Plain virou um local preservado da guerra, onde as feridas causadas pelo combate eram atendidas. E as marcas estão até hoje. Olhem esses bancos. Eles têm ainda a marca de sangue. Eu vou ligar a luz aqui do celular para que vocês possam ver. Eles têm ainda as marcas de sangue dos feridos até hoje, 80 anos depois. Neste banco. Não é à toa que o vitrô da igreja traz a imagem dos paraquedistas. Mas o sangue que está aqui é um sangue tanto alemão quanto americano. Angoville-au-Plain é um lugar onde a guerra deixou uma marca. No caso, uma marca de sangue até hoje. As manchas de sangue preservadas nos bancos da igreja são um lembrete sombrio dos horrores enfrentados ali, mas também do heroísmo de 2 jovens que escolheram salvar vidas, não importava de quem fosse. Homenageando essa história, a igreja foi adornada com vitrais comemorativos representando os médicos e os feridos. Angoville-au-Plain se transformou em algo mais do que um local de batalha. É um monumento ao que há de melhor na humanidade, mesmo nos momentos mais sombrios. Os atos heróicos de Moore e de Wright são um lembrete de que, mesmo em meio ao conflito, existem aqueles que se levantam para ajudar o próximo. Hoje, em frente à igreja, há um monumento dedicado às ações dos 2 médicos, além dos vitrais decorados. Aqui nós temos um memorial em homenagem, então, aos 2 médicos, Robert Wright e Kenneth Moore. Eles que era enfermeiro, ou seja, eles não eram exatamente médicos, eles eram aqueles socorristas, paramédicos da 101ª Airborne Division, que tiveram esse ato, vamos dizer assim, humanitário em meio à guerra, e ficou registrado em mais um fato que a gente aprendeu hoje. E aqui hoje, Angoville-au-Plain é considerado um lugar Tocoa, que era o nome da base onde a 101 treinou inicialmente nos Estados Unidos. Então esse aqui é uma extensão de Tocoa por conta dessa história. Mas a lembrança mais comovente ainda são os bancos, que guardam vestígios daqueles dias tão tensos e difíceis, manchados de sangue. Há também uma parte do piso da igreja todo rachado, que marca o local onde, milagrosamente, o projétil do morteiro caiu e não explodiu. Desta forma, a história está preservada para sempre. Na milenária igreja, um ato de coragem aconteceu há 80 anos atrás. E você pode visitar conosco Angoville-au-Plain e toda a Normandia, descobrindo histórias tão interessantes como essa. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar no próximo grupo.